Olá, muito bom dia para você, um ótimo domingo. Hoje no Poder Negócios vamos conversar sobre turismo e também desenvolvimento, principalmente ali para o litoral sul de Pernambuco e especificamente para o litoral alagoano, porque quem está aqui com a gente é Danúbia Silva, diretora do Grupo Amarante, que é administradora aí dos grupos Salinas Maceió, Salinas Maragogi e também o Japaratinga Lounge Resort. Danúbia, muito bom dia, obrigado por aceitar esse convite. Como é que o Grupo Amarante está hoje lá no litoral de Alagoas? Prazer estar participando do programa, né? Bom dia a todos. A Amarante, ela nasceu com Salinas Maragogi há mais de 30 anos, né? Então a gente atua nessa área há mais de 30 anos e ela foi se consolidando com o passar dos anos, né? Outros empreendimentos foram surgindo, a marca foi se consolidando. Hoje a gente tem destinos muito consolidados e isso está muito associado aos nossos empreendimentos, nos destinos que a gente atua. Então, são empreendimentos que são a referência na área de turismo, onde são muito premiados, né? A gente já acumula aí nos nossos resorts mais de 70 prêmios no Brasil e no mundo, né? O ano passado, Salinas Maragogi, que foi o nosso primeiro empreendimento, ele ganhou o prêmio de melhor resort, inclusive para a família do mundo. Então, é uma satisfação muito grande para a gente começar a colher os frutos de tudo que a gente vem plantando ao longo desses anos, né? Então, hoje a gente tem empreendimentos que são a referência no segmento do turismo. O Japaratinga Lounge Resort, eu acho que é o último empreendimento de vocês, o mais recente, né? Que teve até um crescimento de uns 70%, né, em relação a 24 para 23. Isso. Vocês tiveram aí um crescimento bastante considerável, né, em número de hóspedes, vamos dizer assim. Hóspedes, receita, número de quartos, né? O Japaratinga é o nosso empreendimento mais recente, ele nasceu ali no ano de 2019, né? Começou a operação. Veio logo a pandemia em seguida, né? 2020, 2021, então... acho que o Japaratinga começou assim, digamos, a decolar mesmo a partir passada a pandemia, né, 2022, 2023, e aí a gente foi se consolidando como uma referência. Até então, muitas pessoas não conheciam o destino Japaratinga, né, e não conheciam o Japaratinga, então... Maragogi era mais conhecido, bem mais conhecido. Bem mais conhecido, né? É algo que a gente fala muito, que a gente tem a capacidade de desenvolver destinos e é algo que a gente gosta, porque Japaratinga não era um destino conhecido e hoje se tornou uma referência muito por conta do Japaratinga Lounge Resort. E assim, foi um empreendimento que deu muito certo. A gente tem uma bandeira lá de All Inclusive Premium. E aí, por ter dado tão certo, a gente apostou no crescimento do empreendimento. Então, o empreendimento ele nasceu com 230 apartamentos e hoje ele tem 374. O crescimento que a gente teve o ano passado, por exemplo, 2024, quando a gente compara com 2023, de 70%. De receita, ele veio do crescimento do número de apartamentos, mas veio muito também do crescimento da diária média. Então, as pessoas começaram a conhecer e começaram a buscar muito o Japaratinga, né? Então, a gente, enfim, acabou decolando muito ali em receita e em resultado. Tudo muito fruto do que a gente também oferece nessa bandeira mais prêmio lá. E para 2025, o que é que vocês estão ainda... É um ano desafiador, né? Porque você tem uma inflação um pouco alta ali, mas uma aposta muito grande também no turismo nacional, né? Essa subida do dólar faz com que muita gente fique, né, aqui no Brasil, procurando destinos como o Nordeste, por exemplo. Isso, tem uma demanda muito alta pelo turismo assim, interno, a gente tem sentido isso. Os nossos empreendimentos, como eu disse, eles são bem consolidados, a gente trabalha com a taxa de ocupação já bem alta. Então, a gente fechou, por exemplo, 2024 ali próximo de 93% no ano. Então, todos os anos a gente sempre fecha assim, acima de 90%. A expectativa continua sendo boa nesse sentido de um mercado aquecido, de ter uma alta demanda ali pelos nossos empreendimentos. E isso reflete na nossa também expectativa de crescimento, né? Por acreditar no negócio, nesse potencial de crescimento. A gente tem planos, sim, de continuar crescendo, né? Já tem no nosso pipeline novos empreendimentos que já estão em construção, outros projetos em andamento. Então, a gente, no sentido de demanda, a gente tem uma visão bem positiva. De onde é que vem esse turista que procura Maragogi, procura Japaratinga, até mesmo o Salinas Maceió, que fica na capital? Onde é que vocês encontram, né, esses turistas que estão chegando aí para vocês? Então, é engraçado, porque no Salinas Maragogi, a gente tinha um percentual muito alto de hóspedes sul e sudeste. Não tinha muito hóspede do Nordeste, né? Muito hóspede local. E o Japaratinga ele veio para fazer uma ruptura nisso.
Então, hoje a gente tem muito público local que procura os nossos resorts a partir de Japaratinga, por terem conhecido a bandeira Lounge de Japaratinga. Hoje eles procuram o grupo como um todo. Óbvio que a gente ainda tem um percentual muito alto de Sul e Sudeste, mas o Nordeste vem representando cada vez mais nos nossos hóspedes, né? Então, o ano passado a gente teve aproximadamente 170 mil pessoas. Foram mais de 600 mil diárias, né? As pessoas em média ficam 4, 5 dias nos resorts, então a gente teve mais de 170 mil hóspedes e a maior parte Sul e Sudeste, mas a gente também teve uma concentração interessante do Nordeste. Eu lembro, né, do Salinas Maragogi, que é o mais antigo, né? E depois vocês começaram a apostar no All Inclusive, né? Muitos hotéis também apostaram nesse segmento. Como é que é apostar nesse All Inclusive, entregar isso, né, para um hóspede que já chega cheio de expectativa, né, dentro dos resorts? Né? Muito. Hoje, nossos 3 resorts, eles são all inclusive. E a nossa principal característica é essa, né, a oferta que a gente faz de alimentos e bebidas, de lazer. Então, o hóspede, ele encontra tudo lá dentro do resort. Então, essa comodidade, e eu acho que é até uma tendência para essa geração, nessa geração mais recente, ela tem buscado essa comodidade, ela tem buscado ter ali um serviço completo, uma experiência completa. Então, é isso que a gente oferece dentro do nosso All Inclusive. Mas é um desafio gigante, né? Eu, por exemplo, fico com a área de custos e é uma expectativa muito grande que as pessoas chegam e, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer um trabalho ali de consumo consciente, porque a gente foca... Né? Exato, porque a gente tem esse foco no lado sustentável também, então a gente tem que buscar esse equilíbrio. Olha, tem uma fartura, mas precisa ter um consumo consciente também, porque a gente precisa respeitar o meio ambiente, o local onde a gente está inserido. Então, é um desafio gigante manter esse padrão de qualidade, satisfação dos hóspedes e, ao mesmo tempo, proporcionar um consumo mais consciente. Porque tem aquela pensão completa dos hotéis, que é almoço, né? Uhum. É almoço, jantar e café da manhã, né? Que a gente chama. Vocês vão um pouco além, né? Então, o hóspede, quando chega, ele tem o bar está aberto, né? O lanche está aberto, então ele já chega nessa expectativa e vocês têm que ter esse cuidado também. É uma oferta lá, 24 horas você vai encontrar algum ponto de consumo aberto, com comida, com bebida. Então, de fato, é um serviço diferente. Isso facilita para o turista também, que já chega com aquele pacote fechado, já está tudo pago, ele não vai se preocupar mais com o consumo, né? Aquela conta que chegava depois, né? No final ali da sua estadia. Isso, ele já sabe que vai ter tudo incluído, e não só na parte de alimentos e bebidas, né? A gente tem investido muito também na parte de entretenimento, para que, de fato, o hóspede ele encontre tudo dentro dos hotéis, para que ele não sinta a necessidade de sair para buscar algo que ele não encontrou lá. Então, de fato, eles encontram tudo dentro dos hotéis, desde entretenimento, alimentos e bebidas, descanso, enfim, tem atividades para todos os gostos. Vocês estão até colocando agora uma operadora de turismo, né? Para oferecer, acho que o serviço aí fica completo, né? E vocês conseguem vender aéreo, o transfer e o hotel também, óbvio, dentro desse pacote. Isso. A gente pensa muito na jornada, na experiência do cliente, né? Na jornada completa de experiência. E como a maior parte dos nossos clientes, eles vêm de outros estados, a gente pensou em proporcionar essa experiência completa através do serviço de aéreo, de transfer. Então, hoje o nosso cliente, quando ele entra no nosso site, ele tem essa opção de comprar a sua jornada completa, a viagem completa, né? E hoje vocês têm Recife ainda como principal hub aéreo. Isso. Acho que pela malha aérea também da capital pernambucana facilita muito para quem chega do sul, do sudeste. Isso, a maior parte dos hóspedes, eles acabam chegando por Recife. E essa expectativa do aeroporto lá em Maragogi, pode mudar um pouquinho isso daqui a algum tempo? Sim, a gente acredita que sim, que vai mudar. Hoje existe, né, um pouco de... Assim, não é tão, digamos assim, seria mais conveniente ter um aeroporto lá mais próximo dos nossos resorts. Hoje, se a gente olha para Recife, Recife está a mais ou menos 2 horas de distância. Então, querendo ou não, ter um aeroporto próximo, ele vai incentivar mais esse turismo local e aí, consequentemente, isso vai refletir nos nossos negócios. Hoje a gente tem os hotéis e até novos empreendimentos muito, muito concentrados nessa região. Então, ter um aeroporto lá, ele vai ajudar na nossa demanda, né? Vocês também precisam de uma certa infraestrutura, né? Você até comentou um pouquinho antes aqui de começar o programa, da situação das estradas, porque isso tudo influencia até na escolha do turista, né? De chegar até aquele destino ali. Isso hoje a gente tem 2 hubs, né? O de Maceió,
o aeroporto de Maceió e o de Recife. O acesso pelo aeroporto de Maceió, ele acaba sendo um acesso melhor do ponto de vista de estrutura das rodovias. O de Pernambuco ainda não é tão bom, então é algo que a gente vem tentando viabilizar junto com o governo para melhorar o acesso. Já tem um projeto, né, de melhoria da rodovia. Vai causar um pouquinho de caos enquanto estiver na obra, mas para a gente colher os frutos depois vai ser bem importante. Como é que o Grupo Amarante vê essa linha de investimentos? Até recentemente, até o jogador Neymar apostando com um fundo de investimentos nessa rota que começa no litoral sul de Pernambuco e chega no litoral norte, né, de Alagoas. Como é que o Grupo Amarante enxerga, né, essa visibilidade agora? Veja, é positivo, porque, querendo ou não, ele traz uma visibilidade para a região como um todo, por a gente já estar posicionado há muito tempo, a gente já ser uma marca consolidada. Então, sempre quando as pessoas buscam a região, acabam encontrando, né, os resorts da Amarante, então a gente enxerga como positivo. E apesar de ser mais empreendimentos e de aumentar, digamos assim, a concorrência, a gente entende também que não são concorrentes tão diretos, porque o perfil de serviço... o serviço que a gente oferece é diferente, né? A gente oferece uma experiência all inclusive, onde o cliente vai encontrar tudo dentro dos resorts, a ideia de fato é ir e permanecer nos resorts, e a gente tem esses outros empreendimentos que é um perfil diferente, né, de público, é um perfil que vai, mas é mais para sair, para explorar a região e não necessariamente curtir o empreendimento hotel. Então, apesar de ser um aumento no volume da concorrência, a gente enxerga como positivo pela visibilidade que a gente vai ter da região. O desenvolvimento da região ali, que precisa sempre, né, desse desenvolvimento, né? Isso. Vocês também acreditam que Maragogi precisa? Eu fui lá tem um certo tempo, acho que antes da pandemia, e eu senti muito isso, que falta um pouco de estrutura para receber o turista, não nos hotéis, mas a cidade em si falta um pouco para receber. São cidades que foram crescendo um pouco de forma desordenada, digamos assim, e aí, de fato, falta um pouco dessa infraestrutura. O turista, o hóspede que vem se hospedar com a gente, acredito que ele talvez não sinta tanto isso. Ele fica muito no hotel. Porque ele fica muito dentro do hotel, muito imerso. Mas para os turistas em geral que vão explorar de fato a cidade e a região, é algo que chama a atenção, né? Essa necessidade, precariedade, muitas vezes numa infraestrutura básica. A gente tem atuado muito nessa parte também de desenvolvimento local. A gente tem vários projetos em parceria com o município, com as comunidades onde a gente está inserido, para tentar melhorar essa questão de infraestrutura, de renda na região. Hoje a gente gera aproximadamente 2.000 empregos diretos, fora os indiretos. A gente tem uma série de ações sociais que a gente faz. A gente tem programas de capacitação das comunidades onde a gente está inserido, onde a gente, de fato, capacita tecnicamente essas pessoas para trabalhar não só nos nossos resorts, como também em outros empreendimentos da região. Então, a gente tem tentado contribuir para mudar esse cenário de infraestrutura, mas óbvio que é um problema que não só a Amarante vai conseguir resolver, é algo muito maior, mas a gente tem também tentado amenizar isso, trabalhando muito na sociedade local para diminuir esse impacto que a gente percebe que ainda existe. Aqui em Pernambuco a gente vê muito o governo do estado vendendo o destino Porto de Galinhas em feiras como a de Madrid, agora recentemente, feiras de turismo lá fora, vão para a Argentina, porque a Argentina hoje mandando muito turista para o Brasil. Como é que está esse alinhamento com o governo do estado de Alagoas para vender Maragogi, que a gente sabe que é o Caribe brasileiro, vamos dizer assim, mas que a gente não sente aquela venda tão incessante como outros destinos, né? Como Jericoacoara, no Ceará, Porto de Galinhas. Maragogi ainda está despontando nessa venda aí, nesse mercado internacional? A gente não sente tanto, do ponto de vista do empreendimento, acho que por a gente ter uma marca muito consolidada, né? Por ter uma ocupação muito alta, ter sempre uma demanda ali existente, a gente não sente muito essa falta, digamos assim, de divulgação e investimentos do próprio governo, né? Nas regiões que a gente atua. E tem um lado positivo e o lado negativo também, quando a gente tem muita exposição na região, porque a gente pode trazer, acabar, como é que eu posso dizer, acabar com o encanto da região. Então, se eu coloco muito turista, deixa de ser até agradável também você estar num lugar ali que está muito, com muita gente, uma demanda muito grande. Então, assim, Porto de Galinhas hoje, a gente, óbvio, é um destino maravilhoso, né? A gente
olha muito para Pernambuco como um potencial de novos investimentos. Hoje os nossos resorts eles estão concentrados em Alagoas, mas Pernambuco é um estado também que a gente quer investir. Mas destinos como Porto de Galinhas, a gente acha que não estão muito alinhados com o nosso perfil no momento. Então, a gente prefere destinos menos, de fato, consolidados para que a gente consiga colocar a nossa marca, para que a gente consiga desenvolver o destino, para que a gente consiga trazer as pessoas e que as pessoas consigam encontrar descanso, consigam ter esse contato com a natureza, ter essa experiência que muitas vezes em destinos muito saturados não conseguem ter mais. Naquela linha ali mais perto de vocês, Carneiros, Tamandaré, está na mira da Amarante aí? Chegar até lá? Então, a gente tem olhado para todas as oportunidades enfim, que têm surgido também no estado de Pernambuco. A gente já teve alguns empreendimentos em negociação aqui que acabaram não sendo concluídos com êxito, né? Mas é algo que a gente vem mapeando. Litoral Sul, eu acho que no momento ele está com visibilidade muito alta, são muitos investimentos, isso acaba sendo um entrave para uma entrada de um novo negócio, porque os terrenos passam a ser mais caros, os empreendimentos que existem passam a ser mais caros, então é um investimento muito alto para se fazer. E aí, como a gente também tem essa característica de eu quero desenvolver a região que eu vou me inserir, eu quero ser uma referência nessa região, hoje a gente enxerga talvez o litoral norte com mais oportunidades para investimento do que o litoral sul. Seria até uma região que se adaptaria mais ao pensamento da Amarante hoje. Isso. Também assim, quando você vai para um local, depende de muita coisa, não é? Terreno, infraestrutura, não é uma coisa tão simples, né? Já está no radar aí esse litoral norte de Pernambuco? Então, o perfil dos nossos empreendimentos são empreendimentos grandes, né? A gente não tem hotéis pequenos, então o nosso menor hotel, que é o Salinas Maceió, ele tem 153 apartamentos, então são empreendimentos maiores. Quando você vai para um destino que ele está mais consolidado, é difícil você encontrar um terreno grande disponível em Porto de Galinhas, em Muro Alto, em Carneiros, porque é uma região que está muito disputada. Muito denso já, né? Já. Então, hoje o Japaratinga está com quanto tamanho, por exemplo, do Japaratinga Resort? 374 apartamentos. É o nosso maior empreendimento no momento, né? O Maragogi tem 344 apartamentos. E tem capacidade, tem terreno disponível para mais expansão. E já está no plano essas expansões, tanto de Maragogi como de Japaratinga. Então, hoje a gente tem esses espaços, né? E até um dos motivos porque os nossos empreendimentos são concentrados em Alagoas. A família começou com os investimentos lá, eles possuem muitos terrenos lá, muitas propriedades. Então, hoje, digamos assim, a gente tem um estoque já de terrenos em Alagoas para construir esses empreendimentos, né? Para ativar esses novos destinos. Então, a gente acaba priorizando essas ativações por já ter esses terrenos, mas não quer dizer que a gente não olhe para outras oportunidades. Então, Pernambuco é algo que está muito assim no radar ali, né? Está no radar, mas ainda não tem nada concreto, né? Mas a gente tá olhando, está observando. Tá certo. Vamos para um breve intervalo. Na volta a gente fala mais sobre esses investimentos do Grupo Amarante, que investe ali no litoral norte de Alagoas. A gente volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o Poder Negócios, hoje recebendo a Danúbia Silva, diretora do Grupo Amarante, controladora administradora, né, do Salinas Maceió, Salinas Maragogi, o Japaratinga Resort, Lounge Resort. Danúbia, qual é o perfil de quem procura esses resorts all inclusive? São famílias? Quantas pessoas? Qual é a média que eles ficam nesses hotéis? Como é que vocês traçaram esse perfil de quem procura o Grupo Amarante? A gente tem os resorts Salinas Maragogi e o Salinas Maceió, eles têm um perfil de resort mais família. Então, de fato, são voltados mais para a família, o entretenimento, toda a estrutura ela é pensada nesse ambiente familiar. O Japaratinga Lounge Resort, ele nasceu com uma proposta um pouco diferente, uma proposta de um resort voltado mais para um público adulto, que não necessariamente tem filhos. Então, a gente tem lá uma estrutura de entretenimento, de oferta, de serviços, que ela é mais voltada para o público adulto, não necessariamente para a família em si. Então, depende muito da bandeira do empreendimento
que a gente tem, que muda um pouco o perfil desses hóspedes. Em Japaratinga, com as expansões, a gente adicionou novas categorias de quarto, que elas têm uma capacidade maior para receber famílias. Até então, na primeira inauguração, a gente não tinha tantos quartos familiares. Com essa expansão, a gente trouxe essa possibilidade, porque a gente viu uma quantidade grande de demanda de famílias grande, né? Procurando Japaratinga, e a gente não tinha essas categorias para, enfim, para conseguir receber essas pessoas. E a gente também adicionou a categoria Dog Friendly. Então, lá no Japaratinga, a gente consegue receber cachorros, e isso acabou trazendo também um pouco mais de famílias. Né? Tem viagem de carro também, né? Consegue levar o animal. E por lá também tem um público um pouco mais local, né? Lá a gente tem uma concentração um pouco mais de público local. A gente tem muito essa demanda também por levar o cachorrinho lá de estimação também para o resort. Tem sido um sucesso. Hoje faz parte da família também, né? Faz parte. E hoje o Grupo Amarante, como você disse, são mais de 1.800, quase 2.000 empregos, né, gerados diretamente, fora os empregos indiretos. Creio que você gera empregos tanto no estado de Alagoas, um pouco aqui em Pernambuco, a expectativa de crescimento e também de gerar, né, mais empregos para a região. Isso. Hoje, os nossos negócios eles estão concentrados em Alagoas, mas a nossa base administrativa ela fica aqui toda em Pernambuco, né, aqui em Recife. E a gente tem uma concentração aqui grande de pessoas, a gente tem em torno de 200, um pouco mais de 200 pessoas aqui em Pernambuco, e as demais ficam no estado de Alagoas, nos resorts. Quando a gente pensa em novos investimentos, a gente tem muito uma referência ali, mais ou menos, de quantidade de pessoas por apartamento. Então, hoje a gente trabalha com referência entre 2 pessoas por apartamento. Então, quando a gente pensa num plano de expansão de nos próximos 5 anos, por exemplo, a gente dobrar a nossa capacidade, a gente está falando de gerar mais 2.000 empregos diretos nos próximos 5 anos. Isso está na nossa estratégia. E qual o perfil desse trabalhador que quer entrar nesse mercado do turismo, no mercado de hospedagem, de trabalhar nesses resorts? Tem enfim, para todas as áreas, né? A gente tem uma concentração maior de colaboradores que ficam mais na operação. Então, por ser resorts all inclusive, a gente tem uma demanda muito grande na parte de alimentos e bebidas. Cozinha muito grande. Então, cozinha, garçons, bebidas, né? Fica na parte de bebidas, preparando drinks, né? A parte logística, exato, a hospedagem, né? Muitas camareiras. Então, assim, tem uma demanda muito alta operacional, mas também tem demanda também de back-office, né? Na parte administrativa, na parte de gestão. Tem a parte do front, né? Aquela pessoa que recebe o turista, da recreação. Isso, perfeito. E aí esse perfil tem que ser um perfil um pouco mais diferente, né? Não é um hotel básico, né? Um hotel de fato que a proposta dele é oferecer uma experiência completa. Então a gente acaba precisando, enfim, de mão de obra praticamente em todos os segmentos. E programação, vocês têm que, sazonalmente, tem que estar mudando, né? Porque chega Carnaval, chega São João, chega férias, então vocês têm dentro do próprio resort um cronograma de programação. A gente tem um time voltado para a experiência, que fica até aqui no Corporativo em Recife, onde ele estrutura toda, em parceria com a operação, estrutura toda essa grade de programação do que a gente vai ter. Então, por exemplo, a gente vai ter o Carnaval agora, a gente faz bloquinho, leva trio elétrico, faz uma festa, de fato vive o Carnaval dentro dos resorts, e isso acontece em todos os empreendimentos. Então, a gente, nessas datas que são mais comemorativas, Carnaval, São João, Dia das Mães, Natal, Réveillon, enfim, sempre tem muitos eventos dentro dos empreendimentos para que as pessoas, de fato, fiquem lá, sintam-se nesse momento, consigam curtir esse evento dentro do próprio resort. É porque o perfil é que ele não saia, né, de dentro do resort. Não sai assim, ele fica um pouco mais dentro do resort do que fora, né, do hotel. Que ele tem a possibilidade de ficar lá sem sentir falta. Ele pode até sair, né, para explorar, enfim. Mas que ele não saia porque ele sentiu falta de algo lá. Ele precisa encontrar tudo que ele procura lá dentro. Sair vai ser uma opção dele, mas o que a gente percebe muito é que os hóspedes que vão, eles de fato ficam dentro do hotel. Eles não saem porque eles encontram uma experiência muito completa lá. E depois da pandemia, vocês acharam que houve uma demanda realmente que estava reprimida e que agora o setor hoteleiro está recebendo essas pessoas? A gente, depois da pandemia, a gente sentiu isso, que tinha essa demanda reprimida. A gente, acho que na hotelaria em geral, não só falando dos resorts all inclusive, houve esse boom
de procura, de fato, por um lazer mais nacional, seja pelo receio de viajar, pela alta da moeda estrangeira, enfim, a gente de fato sentiu essa demanda muito crescente. A gente entende que a gente já chegou num patamar que já não tem muito para onde crescer essa demanda, a demanda ela já está ali muito aquecida. Mas assim, olhando para os resorts da Amarante, a gente sempre trabalhou com uma ocupação muito alta, né? Então, essa demanda aquecida, ela contribuiu em quê? Em a gente gerar mais valor para os nossos hotéis. Então, a gente conseguiu oferecer novas experiências, a gente conseguiu repassar isso no preço por ter uma demanda mais aquecida. A gente, quando fala de investimentos, né, a gente acaba focando muito em expansões, mas a gente tem investimentos constantes nos empreendimentos. Dentro do próprio Dentro resort. do próprio empreendimento, né? De estar melhorando sempre, é uma diretriz assim, muito nossa de... Renovando os quartos, né? Isso. A gente... A nossa missão, ela de fato é proporcionar esses momentos de lazer e de descontração para os nossos hóspedes. Então, a gente quer que eles encontrem ali um ambiente perfeito. E aí a gente sempre busca melhorar nesse sentido, né? A gente acompanha, por exemplo, a satisfação dos nossos hóspedes através de um indicador de NPS. Então, todos os hóspedes que saem do nosso hotel recebem uma pesquisa, podem colocar ali uma nota, um feedback. A gente tem meta interna para sempre fechar com uma nota muito alta de satisfação dos nossos clientes. Hoje a nossa nota é próximo de 85% e a gente busca sempre elevar. Quando a gente olha para outras plataformas como TripAdvisor, enfim, Booking, a gente tem uma nota muito alta, também acima de 90%. Então, isso reflete o trabalho que a gente faz. É a satisfação de fato que o hóspede encontra no serviço que a gente oferece. Tá certo, Danúbia. Nosso tempo está ficando por aqui. Muito obrigado pela participação de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da história da Amarante, essa empresa assim, que me encanta muito e eu tenho certeza que encanta não só os nossos colaboradores, como todas as pessoas que têm a oportunidade de conhecer os nossos empreendimentos. Tá certo, muito obrigado. Para você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência, sua participação. Um ótimo domingo, um ótimo restinho de final de semana e até o próximo Poder e Negócios. Um grande abraço e até lá.